Nem todo mundo percebe, mas para um pet, visão é autonomia e vínculo. E quando ela falha, ele perde referência, porque o mundo dele começa no olhar. É o que faz ele correr sem hesitar, brincar com confiança e enxergar quem ele mais ama. E devolver essa referência exige mais do que intenção, exige responsabilidade e um insumo à altura. É por isso que a Visu existe. A gente sabe, na cirurgia, ninguém controla todas as variáveis. Existe a biologia, existe a complexidade, existe o tempo, mas existe aquilo que sustenta o alto nível, caso após caso, método, preparo e consistência. A Visu nasce desse compromisso. Somos uma empresa brasileira dedicada a elevar a oftalmologia veterinária. Por isso, desenvolvemos a nossa própria lente intraocular para apoiar a sua rotina com um insumo consistente, pensado para alto nível. Trabalhamos com alto rigor em cada detalhe, da pesquisa à produção em sala limpa, do controle de qualidade à rastreabilidade total. Porque o resultado da sua cirurgia começa muito antes do centro cirúrgico. Por trás de cada lente não existe apenas engenharia, existe uma equipe especializada. Existe controle. Existe critério. Existe melhoria contínua. Não para produzir mais, mas para entregar excelência consistente. Ela exige padrão clínico, e padrão clínico se constrói em todas as frentes. Na conscientização do tutor e na comunicação clara, com a Visu Pet. Na comunidade que avança e evolui junto, com a Visu Vet. E na transformação da teoria em prática cirúrgica, com a Visu Academy. Promovendo um diálogo constante com quem está na linha de frente, para fortalecer a execução, ampliar repertório e elevar o padrão. Hoje, essa visão compartilhada já cruzou fronteiras. Estamos presentes em 20 países e mais de 7.500 pets com lentes Visu já voltaram a correr, a brincar, a olhar novamente nos olhos de quem eles mais amam. Visu, oftalmologia veterinária. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Catarata Falada. Meu nome é Laura Paulucci, sou médica veterinária, pós-graduada em oftalmologia e sócia-diretora da Visu. A Visu nasce de uma indústria com décadas de tradição na oftalmologia humana. Décadas desenvolvendo tecnologia, engenharia, soluções que já chegaram em mais de 60 países e transformaram mais de 20 milhões de pessoas. A partir desse DNA e de toda uma expertise acumulada, veio um novo desafio: transformar a oftalmologia veterinária com o mesmo padrão de qualidade e tecnologia humana. Foi assim que começamos a desenvolver lentes intraoculares específicas para cães e gatos. Ao longo desses anos, nós vimos nossa tecnologia abrir portas, inovar mercado, atravessar fronteiras e hoje nós somos líderes no nosso segmento. Mas entendemos que conhecimento é a base de qualquer evolução. Vocês que estão aqui hoje são profissionais que também entenderam que conhecimento é o que diferencia, é o que prepara, é o que ninguém te tira. E por isso a Visu Academy existe, o nosso polo de conhecimento. Ela existe porque nós acreditamos que evoluir na catarata não é só entregar acesso à técnica, é compartilhar raciocínios, é tomar decisões complexas de forma mais clara. E foi justamente dessa ideia que nasceu o nosso webinar Catarata Falada. Hoje a ideia não é que vocês assistam cirurgias perfeitas, vocês vão assistir cirurgias reais, complicadas. Cirurgias que exigiram adaptação, mudança de estratégia, tomada de decisão, porque no final, cirurgia de catarata não é uma sequência de passos, é uma linha de raciocínio. E o nosso convite hoje é justamente esse: entrar na cabeça dos nossos cirurgiões e professores da Visu Academy e entender o porquê atrás de cada escolha.
É um prazer enorme ter todos vocês aqui e também ter nossos professores, Dr. Jorge Pereira, Dr. Tarcísio Perrone e doutora Tatiane Osório. E vamos iniciar com as cataratas narradas do Dr. Jorge, o coordenador do nosso curso Facovest 360. Importante falar que todas as perguntas podem ser feitas ao longo do nosso webinar e nós vamos responder todos vocês ao final. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge. A palavra é sua. Pode abrir, o microfone está mutado ainda. Oi? Tá no mudo. A gente não está te escutando. Isso, eu estava esperando Agora foi. a permissão. É porque eu estava sem permissão para falar. Agora foi. Bom, prazer imenso estar aqui com todos vocês. E o nosso primeiro caso aí trata-se de um macho castrado shih tzu de 11 anos e 3 meses, um bicolor com doença crônica de superfície ocular, vocês vão ver aí no vídeo. O preparatório mostrou que ele tinha pregas tracionais na retina e um risco grande de descolamento de retina se naquele primeiro momento a gente partisse para a cirurgia. Então, a gente propôs uma terapia profilática com injeção intravítrea de hialuronidase, com triamcinolona, e uma retinopexia transescleral profilática. Transescleral por quê? Porque a catarata não permitia que fosse transpupilar. Então, uma retinopexia transescleral, e cerca de 2 meses depois, então, ele veio para a cirurgia, é essa que a gente vai assistir hoje, e eu escolhi esse caso, um dos casos, porque foi um caso bastante desafiante, onde eu planejei uma técnica, no meio do caminho tive que mudar o planejamento, lá mais para frente tive que tornar, a voltar a pensar em fazer de outra maneira, enfim. A gente vai assistindo o vídeo aí, eu vou narrar na medida do possível. A gente pode rodar o vídeo? Nada como planejado inicial, né? Não é? A gente já observa nesse vídeo que o animal tem doença de superfície ocular, a gente vê esses vasos superficiais aí na córnea, e deu um certo trabalho também controlar essa doença de superfície ocular para que esse animal pudesse chegar até o procedimento, não só pela parte das pregas vítreas, mas também pela doença de superfície ocular. Mas a intenção do tutor é sempre a melhor, é sempre devolver a qualidade de vida para o bichinho e, mesmo ciente dos riscos, eles sempre optam por fazer, invariavelmente optam por fazer o procedimento, ainda que tenha baixa possibilidade de sucesso. Que nem foi o caso, não. Esse foi um caso bem sucedido, muito embora foi um caso muito desafiante. Então, aí a gente fez uma opção pela abertura para fazer a aplicação do azul e agora uma paracentese para que a gente use o gancho na hipótese dele ser necessário. Eu sempre faço a paracentese, mas nem sempre uso a segunda mão, tá? Então, nesse caso aí, foi muito necessária a segunda mão e vocês vão perceber. Então, aí a gente preenche o olho com visco para tentar esvaziar ao máximo e deixar só a cápsula corada. E a gente prepara um cistítomo aí debaixo do microscópio. E eu gosto de iniciar com cistítomo e, às vezes, vou até o fim com o cistítomo. Às vezes, nem preciso migrar para a pinça de ultrato. Talvez, para quem tem mais familiaridade com a cirurgia, alguns termos que a gente vai usar sejam mais fáceis de serem compreendidos. E para quem tem menos familiaridade, sejam menos fáceis. Mas esse é o cistítomo que a gente prepara e inicia, pelo menos, fazendo o primeiro corte, mas, na medida do possível, a gente vai tentando seguir em frente. E como a cápsula está muito fibrosa, a gente vai optar por retirar o cistítomo e entrar com a ultrato para terminar a rexis. Até que deu trabalho, mas ficou uma rexis bem redondinha, bem boa para se trabalhar.
Isso é um vídeo de 30 e poucos minutos que a gente editou para 17, para que não ficasse muito chato de assistir. Mas, ainda assim, está com um tempo bem próximo do real. E, depois de tudo que vocês vão assistir, toda a confusão dessa aquemulsificação nesse núcleo, ainda assim, esse animal teve 3,5 minutos de ultrassom utilizado. A gente trabalha com um poder de 70% do ultrassom da máquina, mas eu sempre trabalho com controle no pedal, ou seja, o pedal muito no início, para que trabalhe com 10%, 15%, 20% no máximo dos 70%. Ou seja, que no final, 3,5 minutos de ultrassom foi muito pouco ultrassom dentro do olho. Se você comparar que eu estava trabalhando com 70% e trabalhei no máximo com 20% do poder que eu havia programado. Então, a gente, fazendo a hidrodissecção, vocês podem notar que tem umas sinéquias ali, e em alguns cães idosos a gente vê várias sinéquias, e a gente prefere manter essas sinéquias até o máximo possível, segurando o saco capsular. Às vezes, elas é que vão garantir a estabilidade desse saco capsular. Então, não se preocupem em retirar uma sinéquia como essa. Não sei se vocês veem a minha setinha, acho que não, né? Então, a gente não se preocupa em retirar a sinéquia, porque, às vezes, são elas mesmas que vão dar o suporte ao saco capsular. Então, a gente vai começar a facoemulsificação propriamente dita. Eu tinha a sensação de que ia fazer um dividir e conquistar, tranquilo, girar o núcleo e tornar a dividir, girar o núcleo, tornar a dividir, a gente começa aspirando umas bolhazinhas, mas tudo correu de maneira que eu tive que mudar a estratégia várias vezes durante essa cirurgia, até que talvez eu tenha demorado muito a tomar a melhor decisão, mas eu cheguei a tomar a melhor decisão e ali a gente considerou que a cirurgia estava vencida. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas então, aliás, eu comecei tentando fazer um stop and shop, mas não funcionou bem não, porque não quebrou do jeito que a gente imaginava o núcleo. Era um núcleo bastante duro. Também não sei por que aconteceu essa mudança de luz de repente. Não sei se alguém, no meio da cirurgia, mexeu lá no LED para aumentar a iluminação. Quando eu vi isso aí editado, falei, oi, que coisa estranha. Mas, enfim, tentando fazer um stop and shop, recebendo muita dificuldade para partir esse núcleo. Era um núcleo muito duro. Como vocês lembram, aí era um cão de 11 anos e 3 meses, alguma coisa assim, onde o núcleo estava bastante esclerosado, bastante endurecido. Então, num dado momento, eu decido voltar para a estratégia do dividir e conquistar. Então, mudo os parâmetros da máquina, passo para faco contínuo de novo. E no faco contínuo, a regra básica é adiante no faco, retornando sem faco, só na IA. Adiante no faco, retornando sem faco. Se eu tivesse deixado o som nesse vídeo, vocês teriam a oportunidade de ouvir o som da irrigação, da aspiração e da irrigação e aspiração. Porém, também iria ouvir algumas palavras indecorosas durante a cirurgia, no centro cirúrgico, que não valia a pena a gente estar mostrando. Então, eu tive que editar, tive que retirar o som do vídeo. Mas o equipamento sempre emite um som de irrigação, para que a gente ouça o que a máquina está fazendo, não só sinta no pedal. Irrigação, irrigação com aspiração e ultrassom, irrigação com aspiração e ultrassom impulso, impulso lento, impulso rápido e impulso extremo. Que são 3 variações da velocidade de pulso que a gente trabalha. Então, aí eu procurei girar mais o núcleo ainda, eu tenho a impressão que é isso que vai acontecer aí, soltar mais ele ainda do que a hidrodissecção já havia soltado. Entrei de novo com a caneta, tentando mudar a estratégia. Notem que a gente entra com... Se a cirurgia é muito leve, é muito tranquila, eu nem preciso usar o gancho. O gancho
na minha cabeça, ele é um recurso para eu usar, mas eu sempre faço a incisão de serviço para que eu, se precisar do recurso, ela está pronta. Mas é um recurso muito útil para esse tipo de cristalino. Então, a gente vai ver o tempo que a gente está assistindo essa cirurgia, que já está editada, e a gente imagina que o desgaste, o gasto, o consumo de energia dentro do olho foi muito grande. Mas, como eu disse, não foi 3,5 minutos, e 3,5 minutos com ultrassom de 70%, acionado no pedal até 25% no máximo. Então, é um consumo de energia relativamente até baixo para um núcleo duro como esse. A próxima cirurgia que a gente vai ver vai ser um presentinho mais delicioso de assistir para vocês. No entanto, eu fiz questão de começar com esse núcleo que foi uma guerra, e já devemos estar chegando no ponto em que eu tomo a melhor decisão, que é para a gente vencer esse núcleo. Devemos estar chegando nesse ponto. Eu vou ter que, mais uma vez, retirar essa caneta do olho e vou, através da cânula de visco, fazer uma luxação desse núcleo para a câmara posterior. E aí sim, vai ser o momento em que a gente vai considerar a cirurgia como ganha, praticamente ganha, depois da luxação anterior do núcleo. Mas eu confesso que eu acho que eu demorei muito a fazer essa tomada de decisão. Já poderia ter feito isso lá atrás. Mas a gente fica naquela, não, eu vou mudar a estratégia, mudar os parâmetros da máquina e as coisas vão melhorar. E aí não acontecia. Vou voltar para a estratégia anterior, mudar os parâmetros da máquina e as coisas vão melhorar. Enfim, até que chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão mais drástica, porque ou vai, não tem outro jeito. A gente já está dentro da cirurgia. Ô, Jorge, funcionar. Fala. Só te cortando um minutinho. É muito legal explicar essa parte dos 70% da energia, né? Que quando você diz isso, você utiliza ele na parte linear, né? Conforme você linear. Igual você vai acelerando um carro, certo? Então você programa ali para deixar em 70%, mas como ele é linear, você consegue controlar no pedal a quantidade de ultrassom que você dá, né? Eu até mesmo acho que quando você deixa um valor até um pouco alto, se você deixar o ultrassom no contínuo e pisar até o final, eu creio que não vai ter uma eficácia, né? Você vai ter um pouco de Scheffler. Exatamente, vai começar a expulsar. Esse é o momento em que eu considero que a cirurgia foi vencida. É o momento em que eu consigo fazer uma luxação para a câmara anterior do núcleo, e aí as coisas vão começar a melhorar, todo mundo vai observar que a cirurgia vai começar a correr. Mas é isso aí. Se a gente for fundo no pedal, vai começar a expulsar, ao invés de agregar para a ponteira, o fragmento do núcleo vai começar a expulsar. E o legal de mostrar é que nem sempre que a gente programa, a gente consegue fazer. Exatamente. Nem sempre que a gente programou é o que vai rolar durante a cirurgia. Eu sempre entro para a cirurgia com uma programação em mente, mas vou te confessar que dificilmente essa programação se concretiza durante o procedimento. A gente recebe muito núcleo duro, muito catarata, que até colegas que operam catarata preferem referir para a gente, e então a gente trabalha com... A gente, quando pega um melzinho na chupeta, é uma raridade, é uma alegria. A gente trabalha mais ou menos com isso que a gente está vendo aí. Mas já dá para perceber que as coisas mudaram, que o aspecto mudou e que a cirurgia começa a ser vencida. Nesse momento aí, é o momento que a minha filha, a doutora Natasha, começa a falar, nossa, que delícia, agora está acontecendo, né? E a gente vai ver que realmente agora vai começar a acontecer a vitória, digamos assim, nesse caso, desafiante. Mas é isso mesmo, e às vezes a gente está insistindo num determinado fragmento e esse fragmento não quer ser vencido pela gente, não quer ser vencido. O que eu faço? Eu desisto dele, parto para outro fragmento
e ele vem depois de presente na minha ponteira, independente de eu estar tentando agregá-lo ou não à ponteira. Mas é muito curioso. E As coisas vão acontecer. essas cataratas duras, né, e prematura, parece que tem um pedaço que realmente o aparelho não tem eficaz, né? Parece uma borracha, né? Tem alguns Exatamente. pedaços que eu acabo abrindo e tirando ele inteiro. Eu amplio um pouco a incisão ali e eu acabo tirando inteiro. Não, se a gente não consegue fragmentar o núcleo do núcleo, né, o núcleo fetal, digamos assim, aí o ideal mesmo é ampliar e retirar ele. Eu vejo muito colega norte-americano não perder tempo, conforme eu perdi aqui, tá? Abre a incisão, retira o núcleo e pronto. E hoje, vou aproveitar a oportunidade para falar sobre a lente Iovete de câmara anterior. Hoje, então, eles estão bem tranquilos com se perder saco capsular, se tiver muita instabilidade, a gente tem muita tranquilidade para botar a lente de câmara anterior. Mas está dando para ver aí, a cirurgia vai ser vencida. Já, nesse momento, a Natasha está vibrando. Nossa, que delícia! Satisfatório é o termo que ela usa, satisfatório. Já a gente vai entrar com irrigação e aspiração. Na verdade, tem um restinho de córtex que ficou ali, que foi aspirada depois do implante da lente. A gente implanta a lente e gira a lente, e ela própria solta o córtex do equador do cristalino, da catarata, e a gente acaba sendo facilitado pelo próprio implante para tirar esse restinho cortical. Mas é isso, esse é um vídeo longo, porque foi um vídeo desafiador. Eu ainda vou entrar com a caneta de irrigação e aspiração por aí. Tem um fragmentozinho aí que eu desisto dele, mas ele vem até mim. Não quer vir de jeito nenhum, né? Mas ele vem, ele vai vir. Eu desisto dele e falo, tá bom, você não me quer, eu também não te quero. E, de repente, ele vem e vai, né? Tira o gancho, tira a caneta, e agora a gente entra com a caneta de IA para aspirar restos corticais, aspirar visco, se bem que ainda vai ter o visco do implante, né? Enfim. E o implante, a gente... acho que todo mundo que está aqui na nossa live está careca de ver. Eu até vou mostrar o implante a gente confere o tamanho da lente, que a gente já mediu lá no ultrassom, e faz o implante, procede o implante. Confere o posicionamento da lente também, né, doutor Jorge? O posicionamento também é importante. Mas isso tudo vai ser falado, né? Bom, aí a lente vai ser implantada na posição certinha, que tem que ser. Mas eu já estava muito cansado nessa cirurgia. Então, eu parto direto para mostrar de que forma que... Aí é o implante da lente, mas eu parto direto para mostrar de que forma que eu selo essa cirurgia, simplesmente com hidratação da ferida, hidratação da incisão de serviço. Não dou ponto, porque nesse momento eu estou muito cansado, estou exausto com essa cirurgia. Tá? Então, esse era o primeiro caso que eu tinha para falar. Eu não sei nem quanto tempo a gente já gastou. Talvez eu esteja tomando o tempo do Tarcísio. Não, o meu é bem rápido, simples e objetivo. A gente vai para uma cirurgia mais tranquila. Um cão macho castrado, poodle branco, também de 8 anos e 7 meses. Ou seja, núcleo também não é aquela molezinha, não, mas foi outra coisa comparando com o anterior. Um bicolor com doença crônica de superfície ocular, operado do olho esquerdo com poucos ecos membranáceos não tracionais visíveis à ultrassonografia. Ele também tinha ecos vítreos, mas não eram membranáceos, não eram tracionais. A eletroretinografia de campo total deu 148 microvolts de amplitude e o tempo implícito de 10,5 milissegundos. Então, a gente partiu para a cirurgia, se puder rodar aí. Então, dessa vez, eu fiz, acho que essa aí foi a incisão de serviço primeiro, talvez. E eu fiz com a 15 graus. Não, acho que não. Não foi a incisão de serviço, não. Então, eu gosto sempre de botar a bolha antes de botar o azul.
Por quê? Porque eu aprendi que deveria ser assim. Eu tenho minhas dúvidas se o azul faz alguma toxicidade endotelial, mas eu aprendi que deveria ser assim e eu sigo fazendo dessa forma. Depois o Tarcísio vai poder nos dar a opinião dele para esse aspecto aí. Eu sempre boto a bolha primeiro. É a incisão principal mesmo. Eu faço uma ampliação agora. Talvez mais visco. O cistíssimo para fazer a primeira abertura. Tento seguir com o cistíssimo na medida do possível. E, às vezes, a gente faz uma boa cápsula Rex com cistíssimo. O importante é pegar lá no vértice, tá? Com a ultrata, lá no vértice, volta no vértice. Aqui eu não consegui, optei por ir no sentido horário, voltei para o sentido anti-horário. O importante é fazer uma Rexis razoável, sem rasgo para a periferia, enfim. E aí, interessante, vocês repararam que eu não fiz hidrodissecção nesse caso, eu comecei direto fazendo aspiração de córtex anterior, e muitas das vezes, depois que vem o córtex anterior, o posterior começa a se apresentar também na frente, então a gente, com a própria faco, já começa a fazer a dissecção do núcleo. Aí eu já estou com um gancho dentro, partindo, né? Esse é o Facoshop. E no final também vai haver mudança de estratégia. Mas o mais interessante eu vou falar ao final dessa cirurgia em si. Vocês vão perceber que é outro tipo de núcleo de cristalino. A facilidade com que a gente vai conquistando os fragmentos que a gente conseguiu construir é outra coisa se comparada a outra cirurgia que a gente mostrou. Muito embora o gancho está ali também para ajudar a gente a servir a ponteira do faco e, às vezes, até ajudar a inserir dentro da ponteira um fragmento que está teimoso em ser aspirado. Está dando para ver, né? A Natasha falando que delícia. Satisfatório. O mais interessante eu vou contar para vocês ao final desse procedimento. Nesse ponto, o que eu melhoraria aí? Eu ampliaria um pouco mais a Rex. Né? A Rex, né? Eu acho que dá uma facilidade mais de trabalhar dentro do saco capsular. Embora que seja uma catarata tranquila, mais macia, eu acho que evolui mais rápido na parte da emulsificação. Né? Eu concordo 100% com você. Mas você também há de convir que não é fácil, né? Não. Tem a experiência do Dr. Tarcísio para abrir essa Rex. Mas, enfim, foi tudo muito bem aspirado, o córtex muito bem aspirado, e o olho bastante limpo para o implante. O implante tem uma posição correta, que vocês com certeza já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir. A lente de saco capsular tem um posicionamento, o dentinho dela superior vai para a direita, o inferior para a esquerda, e a gente, quando ganha o saco capsular, lá o equador capsular dá uma inclinada no injetor para que a segunda parte vá também, e a gente, então, manipula com... Eu gosto de usar IA coaxial, irrigação e aspiração coaxial. Essas são umas canetinhas descartáveis da Bausch Lomb, e a gente, então, manipula bem, coloca a lente bem dentro do saco capsular. Se precisar, gira a lente para tirar o resto cortical que está por ali. E, mais uma vez, a gente vai hidratar, muito embora eu tenho certeza que vocês não podem imaginar quanto tempo de ultrassom, não de cirurgia,
quanto tempo de ultrassom essa cirurgia gastou, que era um animal de 8 anos, era um animal que eu esperava mais ultrassom. Eu vou contar para vocês, tenho certeza que vai ser uma surpresa para todo mundo, talvez inclusive para você, doutor Tarcísio. Isso levou 0,1 minuto, ou seja, levou 6 segundos de ultrassom para tirar esse cristalino de dentro do olho. Então, assim, muito embora um cão de 8 anos, foi um cristalino muito facilmente aspirável, porque ele foi praticamente aspirado e não emulsificado ultrassonicamente. Então, a gente vem ali e faz depois da incisão, a gente faz injeção de triancinolona para ajudar a selar a ferida, e do outro lado, a gente faz a injeção de antibiótico subconjuntival também para ajudar a selar a incisão de serviço. Então, 0,1 minuto significam 6 segundos. Então, nem tudo é um mar de flores, mas nem tudo é aquela pedreira que vocês acabaram de ver. Eu tenho um vídeo aí agora que eu gostaria de mostrar da implante da Iovete AC, mas em uma circunstância especial. Em uma circunstância em que o animal ou tem uma atrofia de musculatura circular da íris, ou a gente não conseguiu uma boa miose por algum motivo, depois da cirurgia totalmente feita. Se quiser rodar, doutora Laura. Isso, e aqui a gente nem trouxe como caso clínico, né? A gente colocou como uma dica de ouro do Dr. Jorge Pereira, que hoje é o cirurgião que mais implantou Iovete AC no mundo. E É mesmo? Sabe, a Iovete AC é a lente de câmara anterior desenvolvida pela Visu e a única lente de câmara anterior veterinária do mundo todo. Então, o Dr. Jorge, mais uma vez, pioneiro na oftalmologia veterinária. Então, nesse caso em especial, quando a gente foi iniciar o implante da lente, ela ficou querendo ir para o sulco capsular. E não é o nosso interesse. Nosso interesse é botar a lente no ângulo írido corneal. Então, a estratégia foi botar o gancho, passar a lente, na hora de injetar, por cima do gancho, para que ela fosse direto ao ângulo írido corneal. Isso foi uma estratégia muito bem sucedida, e depois desse caso aí, eu agora não tenho a menor preocupação se eu vou conseguir ou não colocar a lente Iovete AC no ângulo írido corneal. Eu vou sempre conseguir colocar no ângulo. Tá? Então, é isso aí, a lente está implantada, o implante é esse aí, é muito fácil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É exatamente isso que a gente percebe no dia a dia, essas intercorrências, essas dificuldades, esses momentos que tem que fazer a gente mudar o rumo da cirurgia, mudar a estratégia de cirurgia, enfim, a dificuldade na cirurgia de catarata, realmente, raramente, na verdade, ela está na técnica. A dificuldade está mais na tomada de decisão. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Essa tomada de decisão, quando é necessária, é o que é o mais importante. E é isso que a gente pretende trazer para vocês. No raciocínio, durante uma complicação que se apresente. Então, dependendo da complicação, instabilidade de saco capsular, ruptura, rasgo na cápsula posterior, ou um rombo pequeno na cápsula posterior, ou um rombo enorme na cápsula posterior, cada uma situação dessas merece uma estratégia diferente. Entender o que fazer quando a cirurgia deixa de seguir o plano traçado. Quando tudo está perfeito, a cirurgia parece fácil. E ela é relativamente fácil e gostosa de fazer. Eu costumava dizer lá atrás que eu queria um dia operar uma catarata com a mesma tranquilidade que eu capava um gatinho macho. E hoje eu entro para a cirurgia assim, mesmo sabendo que pode ser uma cirurgia difícil, mas eu entro com essa tranquilidade, porque é difícil para mim, seria difícil para o doutor Tarcísio, seria difícil para quem opera catarata no país. Então, mas quando surge uma complicação, uma intercorrência, aí você precisa mudar o planejamento, aí é que mora a estratégia.
é que realmente aparece a diferença entre executar passos e entender a cirurgia. E foi justamente por isso que a gente pensou no Facovet 360. Muito obrigada, doutor Jorge. E eu acho que essa é a melhor definição possível do porquê o Facovet 360 existe. Afinal, muitas vezes o veterinário ele não trava por falta de vontade, por falta de dedicação, e muito menos por falta de prática. Trava porque nunca conseguiu construir uma linha de raciocínio que conecta toda a cirurgia e te permite driblar os obstáculos que aparecem no caminho. Da seleção ao entendimento dos parâmetros, construção de técnica, manejo de complicação. Então, são vários pontos que precisam estar todos conectados. E quando a gente começou a construir o Facovet 360, a nossa maior preocupação foi: não queremos criar mais um curso de catarata. A gente quis estruturar uma metodologia, uma forma de organizar todo o pensamento cirúrgico. Porque, como o doutor Jorge disse, quando a gente entende o raciocínio, a cirurgia começa a fazer sentido de verdade. E o Facovet 360 nasceu exatamente para isso, para ser uma metodologia estruturada da catarata veterinária e te ajudar a construir a sua linha de raciocínio. A gente organizou uma linha lógica de evolução cirúrgica, porque não adianta aprender técnica sem saber de pré-operatório, não adianta entender parâmetro sem conseguir estabilizar bem o paciente, e não adianta executar bem a cirurgia sem saber manejar possíveis complicações intraoperatórias e pós-operatórias. Então, módulo a módulo, a nossa ideia foi construir clareza, começando pela base, de como selecionar melhor os pacientes, como interpretar os exames pré-operatórios, como pensar na cirurgia antes de ela acontecer. E depois, a gente entra na facodinâmica, porque entender os parâmetros muda completamente a estabilidade e segurança durante a faco. A gente observou o doutor Jorge, o doutor Tarcísio, comentando sobre os 70%, o pulsado contínuo. Então, quando você entende como equilibrar todos esses parâmetros do faco, muda completamente a sua segurança para entrar numa cirurgia. E só então a gente entra na parte técnica, até chegar a um ponto que acredito que é um dos mais importantes, como manejar essas complicações. Porque, como a gente viu aqui, uma cirurgia real não é uma cirurgia perfeita. E hoje vocês viram isso aqui. Vocês viram tomada de decisão, viram raciocínio. E me arrisco a dizer que o maior diferencial do Facovet 360 não seja simplesmente o conteúdo, mas acesso contínuo ao raciocínio desses grandes mestres que a gente tem aqui hoje. E a doutora Tatiane, que também está com a gente no Facovet 360, vai continuar mostrando como que a gente expandiu isso além das aulas. Além das aulas, né, que nós temos aí e estão gravadas, essa discussão dos casos clínicos, ela é de forma contínua. Então, a gente aprende através do grupo do WhatsApp, né, essas atividades que nós temos aí mensais e os encontros que nós temos, a discutir esses casos clínicos realmente desde o pré-operatório até o pós-operatório. Além da atualização e dos conteúdos exclusivos que a gente vai ter, que os alunos acabam tendo esse acesso, nós temos o Hub. O Hub são esses encontros que nós temos e essa troca ativa entre os alunos e os professores. Então, o acesso que vocês vão ter com o professor Tarcísio e também com o professor Jorge, e essas atualizações em relação aos casos de vocês faz muita diferença, até mesmo na hora de vocês planejarem o procedimento cirúrgico. Além disso, nós temos a entrega dos professores, além disso, nós temos o material que vocês podem estar acessando diariamente, e mais do que isso, desse acesso online, nós temos os grupos que nós formamos aí e discutimos ao vivo alguns casos mais desafiadores, não só os casos, né, dos professores, mas quem tiver os casos podem encaminhar e a gente acaba fazendo essas discussões. E o importante é dizer para todos que se vocês querem fazer a mudança em relação à cirurgia de catarata, a gente está aqui para poder estender a mão, realmente poder ajudar.
A curva, a gente sabe que é uma curva de aprendizado longa, porém, não precisa você só fazer o procedimento de catarata, mas também a escolha do paciente. E no Facovete a gente vê isso. E dizer que, além desses encontros, nós temos o hands-on, que é o presencial, e tem poucas vagas aí, né, Laura? Acho que tem em torno de 5 vagas para quem quiser ter o acesso a todo esse conteúdo, não somente a parte teórica, mas também o presencial. Estão abertas as inscrições e restam pouquíssimas vagas aí. Então, se você quer fazer parte do Academy, fazer parte do Hub e fazer parte também do Hands-On, eu falo para vocês que existe uma possibilidade gigante dessa troca de experiência entre todos. Isso, e o hands-on, só complementando, Tati, ele é uma experiência exclusiva para os alunos do Facovete 360. A gente já realizou 2 turmas que foram um sucesso, e a terceira turma a gente abriu essa semana e só faltam 5 vagas para preencher. E assim, de verdade, se alguém me perguntasse qual que é o objetivo do Facovete 360, eu diria que é acelerar a curva de aprendizado. Evitar tentativas e erros, trazer mais clareza, organizar raciocínio e, de fato, acelerar a evolução cirúrgica. Posso dar uma palavrinha? Com certeza, doutor Jorge. Na verdade, eu gostaria de ter falado isso ali atrás, mas eu acabei não falando, não sei por quê. Mas eu não sei se todos que estão aqui na nossa live têm a noção de que hoje, no Brasil tem 2.500.000 cataratas precisando ser operadas. 2.500.000 cataratas precisando ser operadas. Na minha cabeça, isso é animal com posse responsável, tá? Na minha cabeça, toda pessoa que traz um animal com catarata, ele quer operar a catarata do seu animal. Mas vamos falar de um número muito aquém. Vamos falar nem de 10%, vamos falar de 1% de 2.500.000. Quem vai operar esses 25.000 pacientes com catarata? Quem vai operar esses 25.000? Eu, Tarcísio, e mais 2 dúzias, 3 dúzias de colegas do Brasil. Ou seja, isso é um mercado de boca aberta. Quem quiser fazer uma virada de chave na sua vida, na sua reputação, na sua profissão, eu acho que esse é um mercado de boca aberta. O mercado da oftalmologia veterinária e, dentro dele, o mercado da cirurgia de catarata. Tem cirurgia para muitos milhares de colegas fazerem. E nós somos poucos. E dentro de 10 anos, eu não, mas Tarcísio talvez já esteja aposentado. E nós conseguimos trazer para o Facovete 360 o doutor Jorge, como eu disse, pioneiro, referência na oftalmologia, o doutor Tarcísio, que arrisco a dizer que hoje é o cirurgião que mais opera catarata veterinária no Brasil todo, e a doutora Tatiane, que faz toda a parte pré-operatória e pós-operatória da cirurgia de catarata com maestria. Então, a gente trouxe 3 referências para estarem perto de vocês e acompanhar o dia a dia, a rotina e tirar todas as dúvidas na cirurgia de catarata. E como eu já comentei, o que a gente viu aqui hoje não foram apenas cirurgias, foram as decisões do Dr. Jorge, mudança de estratégia, do raciocínio cirúrgico, a experiência dele aplicada ali em tempo real. E é exatamente isso que a gente tenta desenvolver no Facovete 360. E é sobre aprender a pensar a cirurgia. E agora a gente vai pensar com o Dr. Tarcísio. Dr. Tarcísio, fica à vontade. Eu estou aqui no estúdio do Groundhouse, todo mundo sabe, né? Já conhece essa imagem. Ó, eu separei 2 casos, não é caso da cirurgia inteira, tá? São casos ali de 2 situações, né, em fazer a cápsula Rex. Um caso era um gato, outro um cachorro, acho que, se não me engano, diabético. Então é mais para explicar o que eu fiz e por que eu pensei nisso e o que eu aprendi, né, nessa situação também, principalmente, né, desse gato. Era um gato macho, sem raça, 5 anos, tinha uma catarata secundária uveíte, os exames tudo ok.
Pode passar lá. Então, eu já tinha colocado o azul de tripano, fiz uma incisão. Eu acho que nessa época eu operava ainda com uma faquinha de 2,75. Cirurgia de gato sempre é complicado, o olho cristalino muito grande, um olho pequeno de você colocar o blefo, né? Tem indicação de abrir o cantinho ali. Eu gosto de dar uma lavadinha, esse azul eu coloco um pouco de adrenalina para ajudar na dilatação. Então, eu tinha alguns pigmentos na cápsula, vocês vão ver a hora que colocar o viscoelástico, tinha alguns pigmentos nessa cápsula, secundário de uma uveíte, né? Secundário de uma uveíte. Esse vídeo, mas você viu esse vídeo? É. E aí coloco o viscoelástico, preencho todo, vai quase 2 ml nessa câmera anterior gigantesca do gato. Não sei se está muito nítido para vocês verem. Tinha uma snack lá em cima, que eu tiro ela já no começo. E é um negócio muito bacana que talvez você acaba se confundindo o que acontece nesse caso. Então, decidi entrar pela acessório, eu faço com uma agulha rosa, no outro vídeo vocês vão ver, e tiro essa sineca aí. Pode usar espátula, pode usar o que quiser, cada um tem com a cânula mesmo, do visco, o que importa é soltar ela. Não tenha medo, ela não sangra igual a literatura e todo mundo fala. E aí eu vou com cistítimo, né? Eu gosto de fazer também com cistítimo, se não der para fazer inteiro, eu faço com a minha ultrata também. E eu notei que ela estava fina, ó, estranho, né? E já querendo correr lá pro canto, eu falei, nossa, a cápsula tá muito, muito estranha. E eu achando que era uma cápsula fina, eu falei, não sei não, acho que isso aqui vai dar problema. Tentei puxar, não conseguia ir lá no canto, fui no meio, né, para sentir ela. E aí, então, eu pego no centro ali, faço uma força a mais e tiro. E, na verdade, galera, isso aí era uma membrana, não era cápsula Rex, era uma membrana, eu posso falar, acho que fibrovascular, que criou em cima devido à inflamação. E agora sim eu vou abrir a cápsula para fazer a Rex. Então, isso engana muito, né? Eu achei muito interessante esse vídeo, porque não é sempre que a gente opera um paciente que tem isso. E eu queria passar para vocês, quando vocês caírem numa situação dessa, mudar a estratégia, né? Mudar essa estratégia como que eu faço hoje. O que eu faço hoje? Hoje eu vejo, quando eu vejo isso, primeira coisa, eu coloco o visco, faço uma cápsula Rex dela sem corar com azul. E aí eu coloco a caneta do Faco, aspiro todo esse visco novamente, aí eu coloco o azul, coro a cápsula e aí eu faço a cápsula Rex, né? Porque quando você você cora a cápsula, acaba corando só essa membrana e você tem uma dificuldade muito grande depois para abrir a cápsula, porque ela é transparente, né? Você não tem um contraste para abrir ela. Então, achei um vídeo muito legal para passar, para que se vocês caírem nessa situação, falar, ó, já vi um vídeo assim e eu vou mudar a estratégia. Então, a estratégia é cirurgia normal, sem colocar o azul, tira toda ela de cima da cápsula, entra com a caneta, tira todo o visco, coloca o azul, coloca o visco, e vai lá e abre a cápsula. Ô, Certo? Tarcísio, em que momento que você percebeu que era uma membrana? Na verdade, eu já tinha pegado um caso antes, né, disso. Então, eu já não era o primeiro. Mas o primeiro, o que aconteceu? Eu tirei toda essa membrana e aí não corou. Porque, assim, quando tem uma sinéquia, provavelmente você consegue ver ela por cima, e uns pigmentos, né? Você vê que não está transparente, não está o que você acostuma ver na rotina. E aí, toda vez, e o que eu mais fico encanado nesses casos é como ela veio para o cristalino, por que ela não subiu em cima da íris e bloqueou esse ângulo também? Será que é um paciente que eu posso ter um glaucoma futuro, um aumento de pressão a mais nesse pós-operatório? Então, assim, essa semana eu fiz uma sinéquia também, e era anterior, e estava na íris todas, assim, ó, 180 graus, bloqueado. Então, é um paciente que a gente está até acompanhando mais de perto para ver se não tem uma alteração na pressão. É um paciente que acho que seria legal ter feito magônio antes, né, para
Mas eu acho que não moderaria muito a estratégia da cirurgia, mais uma precaução futura, né? E mais uma pergunta. A cada 100 cirurgias que você faz em cães, quantos gatos você pega? Nossa, muito pouco. Eu acho que eu operei aí uns 5 gatos até hoje. Marquei hoje, 1.493 cirurgia. Vai dar 500 essa semana, hein? 1.500. Operei 5 gatos no máximo. Minha rotina não é muito de gatos, não. Vamos seguir para o segundo caso. Isso. E esse outro caso aqui era um cãozinho macho, 7 anos, diabético, né? Os exames também estava tranquilo, acompanhado pelo endócrino, ultrassom, nada, erg, nada de diferente também. O que acontece? O cão diabético, gente, se a gente vê uma catarata intumescente, a gente já tem que estar meio ligado para um núcleo que pode estar estável, né? Um núcleo que talvez não consiga ver no exame que ele está subluxado, né? Eu opero para os colegas e quando a gente coloca o azul ou o visco, a gente fala, ó, tá subluxado. Ah, mas no ultrassom não tava. Realmente não pega no ultrassom, né? Não pega no exame porque não dá essa dilatação igual a gente tem essa dilatação no ato cirúrgico ali com o visco elástico. Então é mais uma técnica ali, uma situação que eu passei também durante a cápsula REC que eu faço, e as opções que tem para fazer também. E eu quero que vocês compartilhem comigo aqui também no chat o que vocês fariam também nessas duas situações. Pode seguir? Pode. Então, lá, aparentemente era uma cirurgia normal, pupila redonda, nada de núcleo não estava para frente. Então eu faço com uma agulha rosa, ó, bem pequenininho, que eu preciso ali só passar o meu chopper. Nota o tamanho da pupila e quando eu coloco o azul, né, eu ponho um pouco de adrenalina nesse azul. E aí, para mim, ter uma dilatação grande. Então, eu nem preocupo o que o anestesista vai fazer, se vai fazer opioide, o plano dele que ele vai fazer. Eu sempre coloco e nunca conto para o anestesista, tá? Porque eles ficam com medo e falam que vai dar problema. E aí, eu não tenho também tanta paciência de esperar 1 minuto, né? O pessoal fala para deixar 1 minuto. Esse azul que eu compro da Oftalmos é um azul muito bom, eu acho que é o que mais gruda na cápsula, os outros não gruda tanto. É o azul que tem aqui na Visu. É isso. E aí, quando eu começo a lavar ali, tirar a parte, e eu começo a ver uma subluxação bem embaixo aí da minha paracentese. Ela pegava mais ou menos uns 180 graus. Não sei se vai dar para vocês verem aí mais ou menos, Laura. Daí até lá em cima. Eu vou mostrar com a faquinha da incisão depois. Ó, eu dou uma apertadinha ali para ver se estava mais luxado, né? E aí eu já começo a mudar minha estratégia. Então eu não vou fazer a incisão, eu vou colocar o visco, tá? Por que eu coloco o visco nessa parte agora? Porque quando eu faço a incisão, eu tenho uma descompreensão, né? E eu posso aumentar essa subluxação nesse movimento do cristalino. Então eu coloco o visco lá dentro para manter bem apertado, né? Com bastante visco até sair quase tudo ali. E aí eu vou fazer a incisão, olha lá a subluxação, ó. E aí eu vou fazer a incisão. Essa incisão eu faço e tiro bem devagarzinho para ver se eu não perco nada do visco de dentro da câmara anterior, né? Eu estou mostrando, ó, da onde que vai, daqui até lá em cima, né? Mostrei com um perigo, né? Furar a córnea, fazer uma úlcera. Então eu faço a incisão agora, a principal, olho duro, né? Para não ter perigo dele subir e aumentar. E aí a gente já começa a pensar na cápsula Rex, né? Por onde eu vou começar? Será que vai aumentar essa subluxação? O que vai acontecer? E vamos lá, coloca mais visco. E eu começo com cistítono também. A dica que eu dou, sempre você começar ela trazendo para o lado da subluxação, né? Para você não ampliar. Se você levar para o outro lado, você pode empurrar o núcleo mais ainda para lá. Então, você traz ela para cá. E nesse caso, tinha um plastão para ajudar na cápsula. E aí vocês vão ver que, a hora que eu começo a fazer com o cistítomo, ele para. Ele para em um momento e não vem.
e eu dou uma puxada, ó, o núcleo até sai de posição. Ó, então, eu venho pro lado de cá, faço a abertura e venho fazendo com cistite, ó. Aí vocês vão notar a hora que parar, ó, lá em cima a atração que dá, ó. Ele dá uma enroscadinha, ó. Pode ir, Laura. Peraí. Aí, para aí. Olha lá o tanto. Deixa eu Deu voltar pra um notar? pouquinho, eu vou parar na... Aí. Isso, olha lá. Olha o tanto que eu empurrei, né? Então eu já vi que ela não ia passar, que grudou nesse plastão, né? E eu poderia aumentar mais ainda essa subluxação. E o que eu não quero nessa cirurgia, que é uma cirurgia chata, é que vítreo sobra por ali, né? Que vai estar ocluindo a minha caneta, vou ter que montar a vitrectomia, fazer uma vitrectomia naquela região, e tudo isso vai me atrasar, e eu quero abrir isso aí, tirar isso aí rápido, e colocar um anel, e implantar a lente, e resolver isso mais rápido. Então, o que eu faço? Pode continuar, Laura. Aqui você pode fazer umas incisãozinhas do lado, colocar um ganchinho de íris ali segurando, tá? Tem o de cápsula também, mas eu acho que o de cápsula ele fica saindo e fica batendo toda na câmara anterior. Então, o que eu faço para me terminar a cápsula Rex? Ó, tentei, não deu certo, tentei de novo, não passou, aí eu paro. Aí você dá uma respirada, fala, meu Deus, vai dar certo, o olho já descentraliza, coloca mais visco, o tempo todo colocando visco, gente. Tem que criar espaço, tem que manter esse vítreo nesse cantinho lá embaixo. E aí eu decido colocar o shopper e segurar com o shopper a cápsula, né? Então eu entro com o shopper ali, ó, apoio na cápsula para segurar e você vê que vai bem tranquilo, ó, dessa forma, ó. E eu seguro e termino de fazer ela. Aí ela vai lá em cima também tinha um plastãozinho aí, e eu termino de fazer a cápsula inteira. Isso. Então, era essa situação que eu queria mostrar para vocês, essas duas situações, para você acabar não se complicando, né? Porque nessa hora, o intuito da gente? A gente querer resolver o problema e puxar. Não puxar de uma vez, e aí você vai arrumar outro problema, né? Querendo tracionar e tirar de uma vez a cápsula. Esses dois casos, ô Laura, eu acho que era isso. Aí a continuação da cirurgia não tem nada de diferente de anormal aí, não. E o legal, né, o que eu falo para todo mundo, no nosso hands-on, essa discussão desses vídeos, né? São vídeos reais, situações que a gente passa, cápsula rompida, tem suporte para implantar lente, não tem, né? São vários vídeos reais, e o legal é dos alunos levar o seu vídeo. O que eu acho legal, tem muita gente que tem vergonha, gente. Manda o seu vídeo pro colega, uma dica que ele dá vai mudar toda a sua cirurgia. A pessoa que opera mais tempo, ele tem outra visão da cirurgia, né? Ele vai olhar, ele vai falar, ó, diminui um pouco esse parâmetro, ó, tá fazendo força assim, aumenta isso, faz aquilo. Não tenha vergonha, ninguém opera perfeitamente. A gente vive errando, né? A gente estamos em construção, né? Então, a gente tem que ter humildade de falar, né? Não todas dão certo, né? A gente tem problema também. Quanto mais você opera, mais problema você vai ter pelo seu N aumentar. O que a gente não pode é desanimar, né? Desanimar de jeito nenhum. Eu não fico contente com as que dá certo, porque eu também não fico triste com as que dá errado. Era isso mesmo, Laura. O pessoal está perguntando aqui também, Laura, e é importante a gente falar, né, em relação ao Visual Academy, ao Hub, que tem pessoas que fizeram o curso e não operam catarata, né? E sempre tem esse questionamento: poxa, vou fazer o curso e não opero, ou vou fazer o curso e ainda não tenho faco. Todo esse apanhado geral que a gente faz em relação a, eu não opero, eu também não opero catarata, mas eu aprendi a levar para o Tarcísio, que está aqui do meu lado, uma qualidade do paciente, a escolha do paciente. E muitas vezes a gente acha que é só o procedimento cirúrgico. Não,
tem o pré-cirúrgico, tem a escolha do paciente, tem os exames pré-operatórios, tem todo acompanhamento, os medicamentos que a gente faz, os colírios, quais são os colírios que a gente usa. O Visual Academy, e estou aqui para falar de coração aberto, todo mundo que me conhece sabe o quão importante existe esse divisor de águas em relação a fazer o curso. Ele não é só um curso que todo mundo pensa, você vai aprender a fazer a catarata em 2 dias. Não, ele começa muito antes, né? Ele já começa com a parte teórica, que é importante. Ele vem com a parte dos encontros do Hub, ele vem com a parte do presencial, a troca, e vem depois. Então, não acaba, eu comprei o curso, vou ficar desamparado. Não, ele tem todo o acompanhamento. Quem fez o primeiro curso, quem está fazendo o segundo curso. Nosso grupo, para quem está dentro do grupo, ele vem crescendo muito, e essas discussões de caso clínico, não só em relação à cirurgia, mas também a escolha do paciente, quais são os exames que a gente solicita, o que o Tarcísio me ensinou, porque o que eu aprendi foi exatamente com ele, a pedir, a solicitar esses exames e saber realmente o que eu posso preparar. Ele faça o procedimento cirúrgico e que eu vou ficar com esse paciente. E para quem já fez o ao vivo, sabe, a gente não tem que casar com o paciente, a gente tem que fazer o que é melhor. Muitas vezes ocorrem esses percalços no meio do caminho e que aí eles vão ajudar. Mas a gente, como clínico, oftalmologista clínico, a gente também tem que saber lidar com essas situações. Não é porque eu não faço a cirurgia de catarata que eu não vou acompanhar. Eu preciso saber qual é o passo a passo. Deus o livre e guarde, que eu rezo todos os dias quando o Tarcísio vai operar comigo, para que ele não passe mal. Porque se ele passar mal, ter uma dor de barriga, um desmaio, uma síncope, eu tenho que intervir, porque eu não tenho que deixar o cachorro ali, eu tenho que salvar o olho. Então, a gente fala brincando, mas a gente tem que entender a importância dessa comunicação entre o clínico oftalmologista e o oftalmologista veterinário que opera catarata. E o Visual Academy, ele veio para juntar todos esses profissionais que querem fazer a cirurgia, os que não querem fazer a cirurgia e os que estão pensando em fazer a cirurgia. Né? Então, eu acho que é importante deixar muito bem claro, né, em relação ao Visual Academy, que ele não acaba só ali, acabou, já era, não. Tem todo o acompanhamento, tem todo o procedimento de pós, tem todo o amparo que a gente dá para o aluno, né? A gente não quer ficar com a informação para nós, a gente quer passar essa informação, como o professor Jorge falou, poucas pessoas operam, então a gente tem que dissipar e disseminar a oftalmologia e a cirurgia de catarata, acho que era isso. Desculpa atazanar vocês aí, mas era só um... Não, Tati, e você falou uma coisa muito importante, que é a parte clínica, né? Para o Tarcísio entrar seguro para operar, ele precisa, o animal precisa de ter passado por uma clínica muito bem feita no pré-operatório, e na hora que o Tarcísio sai do bloco cirúrgico, o sucesso da cirurgia dele depende de um pós-operatório muito bem feito. Então, a catarata, ela não se resume apenas à técnica cirúrgica, mas todo esse caminho e esse raciocínio que se conecta do início ao fim. É isso, porque as pessoas estão perguntando, né? Algumas pessoas já me mandaram aqui no particular, em relação eu não tenho faco, vale a pena? Vale. Por quê? Porque você vai estar ali já planejando... Está startando sua curva de aprendizado. Mas eu não opero catarata, mas você tem que indicar, né? Se tem alguém, eu tenho o Tarcísio que opera para mim, se eu tenho alguém que opere, eu vou indicar a cirurgia de catarata, e eu tenho que saber fazer o pós-cirúrgico. E outra coisa importante é ter essa comunicação entre o clínico e quem vai operar, e o acesso, né? Então, as pessoas também que fazem, e deixar um apelo aqui para todas as pessoas que fazem a cirurgia de catarata, e que fazem volante, é importante o clínico ter acesso a vocês, porque o nosso sucesso do clínico, e para que o animal volte a enxergar, ele depende também dessa comunicação. Olha, tive uma intercorrência, o que eu posso fazer? E o Hub, ele está ali também para falar, eu tive uma intercorrência, alguém operou, mas eu não consigo falar, me ajuda aqui. Então, a gente está ali para poder
dar esse amparo para todo mundo. Exato. E a gente tem algumas perguntinhas aqui no nosso chat. Posso falar só de mais um público que a gente tem? Com certeza. Eu conheço muitos colegas que já começaram lá atrás, anos atrás, a operar catarata, e por um motivo ou outro, sabe, não gostaram dos seus resultados e abandonaram a cirurgia. Então, eu acho que a gente tem que resgatar esse público também, porque são potenciais cirurgiões. Eles têm que fazer sentir suas dores, corrigir suas dores e enfrentar seus próprios desafios, porque é fazendo que a gente vai evoluir. Sempre. Eu evoluo diariamente, Tarcísio evolui diariamente. Todo mundo que trabalha com cirurgia de catarata tem seus desafios diários. Então, eu acho que essas pessoas que eu sei que estão no nosso grupo, estão no Hub do Visu, que já operaram catarata um dia, elas têm que se encorajar a voltar para o trabalho. Vem com a gente. Vem para a cirurgia de catarata você também. Vem. Então, vamos seguir aqui. A gente tem 2 perguntinhas para o Dr. Jorge e 2 para o Dr. Tarcísio. Primeiro, Dr. Jorge, o Dr. Marcelo Freire perguntou como promover a luxação da lente para a câmara anterior e ela não romper a cápsula. Bom, isso é experiência, exatamente, é experiência. Primeiro, a Rexis tem que estar uma Rexis muito segura de que ela está bem redondinha, não tem ameaças de rasgo para a periferia, mas ela estando bem elástica e bem redondinha, é fácil colocar o visco ali por trás dela e com a própria cânula a gente vai trazendo ela para a câmara anterior e ela vem bem, ela vem fácil. Tem uma manobra que eles ensinam na medicina humana, né? Quando a gente entra numa panela, que é dar uma cambalhota, né? É esse movimento que o Jorge está falando. Então, você faz ela querer virar e ela sai para cima. Show. O Dr. Rodrigo Valadares comentou aqui que quem define o diâmetro da cápsula Rexis é o diâmetro da zona ótica da lente utilizada. Sim, concordo. Mas particularmente, eu prefiro fazer um pouquinho maior ainda, né? Eu prefiro fazer um pouco maior, assim, meio milímetro maior ali. Se a gente tem umas lentes de 6 milímetros, eu faço um pouco maior, porque eu acho que eu tenho mais facilidade, minha cirurgia fica mais rápida. Não tem tanta preocupação dessa lente sair do lugar. Se você manter as incisões bem seladas, bem fechadinha, a lente não sai do lugar. Pode ter certeza que alguma Rex que fica descentrada, talvez você faz ela descentrada, e aí você implanta a lente, e a lente vai ficar lá dentro. Você vai ver que, por mais, você só não deixa a perninha naquela região, né? Você gira ela ao contrário, e a lente vai ficar lá dentro, né? Cada um tem a sua particularidade e o tamanho que se sente confortável de fazer a cirurgia, né? Tem muitas pessoas que gostam de fazer pequena, só que a longo prazo a gente tem uma fimose dessa cápsula. Essa cápsula ela é fibrosa, né? Tem que lembrar disso. Ao longo do tempo ela fecha, né? Ela vem fechando. Eu já tive pacientes no começo, quando eu comecei a fazer a cirurgia, a gente morria de medo da Rex correr e a gente abriu uma tampinha minúscula. Você só enfiava o faco lá dentro, ficava 2 horas lá dentro, depois jogava lá dentro. Então, a longo prazo, esse paciente ficava tudo essa cápsula anterior, tinha essa fimose, ficava uma bolinha bem minúscula ali, acabava que o paciente não enxergava, né? Show. A Giane comentou, Tarcísio, durante o seu Sim. vídeo da membrana, que ela já passou pela mesma situação. Sim. E a doutora Cris perguntou se essa membrana só aparece em gato. E a doutora Giane disse que ela já pegou em cães também. Todo animal que tiver, acho que uma reação inflamatória ou uma sinéquia, né? Eu acho, não é todos que criam ela, tá? Já peguei alguns animais também com a sinéquia pequena, ou talvez estava no começo essa sinéquia, né? Não tinha uma cronicidade. Não sei se pode ser associado a isso aí. Mas, na maioria das vezes, tem um pouquinho. Não estando no eixo visual ali para te atrapalhar fazer a Rex, é tranquilo. E a doutora Cristiane terminou perguntando se teve glaucoma depois.
Como que é a sua experiência? Não, nesse paciente não teve. Nos dois que eu fiz, não teve, né? Eu penso assim, em algum paciente que tenha total, né? Essa membrana total, eu acho que pode ter uma probabilidade, é um N muito, muito pequeno para afirmar isso, né? É uma hipótese que eu acho que ele pode ir lá no ângulo e bloquear essa parte desse ângulo. Então, assim, era um trabalho para fazer ainda, para fazer uma investigação se isso pode alterar, né? Porque ele não é aberto, ele é bem fechado mesmo, sabe? Não é tipo igual uma malha, assim, é uma película mesmo, bem branca, branquinha, assim, transparente, com os pigmentos preto. Doutor Jorge, você já teve experiência pegando uma membrana desse tipo na rotina? Já tive. Tanto durante o procedimento quanto pós-enucleação. De eu não ter percebido, com lâmpada de fenda, com nada, e no final o glaucoma estava justificado por uma membrana fibrovascular pré-iridiana, ocluindo o ângulo nos 360 graus do olho. Então, isso veio a justificar. Bom, eu sabia que o animal havia tido uma uveíte, que da uveíte desenvolveu glaucoma, mas ela não era visível. A membrana fibrovascular não era visível, só mesmo histologicamente. A Giane tá aí? Tá aí? O dela evoluiu para o glaucoma ou não? Ela falou que não. Não, né? Que bom. Vamos E o esquecer Caio essa... acabou de comentar. Se Cadê der que aquela- glaucoma, me chama que eu resolvo. Isso, vai tudo para Aquela você aí, rexis- Caio. A rexis da membrana fibrovascular pré-iridiana, ela foi bem ampla e limpou o ângulo todo. Foi que eu não sabia se era ela ou se era a cápsula. Eu falei, É. aqui não consigo colocar lente com ela desse tamanho, não vai dar. Mas deu certo. A Jane falou que fez isso também. Acho que de perguntas encerramos. E antes da gente encerrar o nosso webinário, eu queria voltar para um ponto que apareceu nos nossos 4 casos aqui hoje, que foi a mudança do planejamento, a mudança de rota. E isso só foi possível porque por trás de cada escolha do Dr. Jorge e do Dr. Tarcísio tinha método e repertório. E é justamente isso que a gente tenta trazer no Facovest 360. Para conectar as etapas, trazer clareza e para que mais oftalmologistas veterinários tenham acesso ao tipo de discussão que aconteceu aqui hoje. Afinal, ninguém evolui sozinho e ninguém constrói segurança só repetindo movimentos. A segurança, ela nasce quando a gente começa a entender o porquê de cada movimento que a gente faz. Então, se em algum momento do nosso webinar você se pegou pensando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não teria apoiado o gancho contra a cápsula para puxar a Rex para o outro lado. E você se pegou pensando que queria aprender a pensar com o Dr. Jorge e com o Dr. Tarcísio, talvez esse seja o seu momento. As nossas inscrições do Facovest 360 estão oficialmente abertas, o QR Code está aqui na tela, e para quem esteve aqui com a gente hoje, reforço o nosso cupom FACOVET15, ele continua ativo. E muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada aos nossos professores e obrigada por acreditarem que a oftalmologia veterinária pode continuar evoluindo. Nos vemos dentro do Facovest 360. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite.